E nós vamos estudar hoje sobre o quê? Poder. Foi o poder da decisão, o poder do sacrifício e agora o poder da bênção. Que coisa maravilhosa é ter a bênção de Deus na nossa vida. O poder da bênção na nossa vida. Eu vou direto ao ponto. E eu já vou ler aqui um texto com vocês e eu vou mostrar para vocês como é maravilhoso ter a bênção de Deus. Mas a gente tem que entender como funciona. Vamos pensar em alguns personagens bíblicos que a gente pode dizer assim, esse era abençoado por Deus. Quem que vocês dizem aí? Personagem bíblico, então começou sobre de quem eu vou falar hoje. Começou bem, é Jó. Quem mais, além de Jó, tinha a bênção de Deus? Abraão. Quem mais? Alguém falou Moisés? Moisés. José. José, Esther. José era tão abençoado que ele transbordava a bênção. Porque todo mundo que estava em volta dele recebia um pouco. Todo mundo Porque a Bíblia diz o seguinte, José é como o Midas. Já ouviu falar do Midas? Como que é na mitologia o Midas? O Midas, o que ele tocava, vira ouro. O José era assim. A impressão que dava que José era o Midas. Tocava, virava bênção. Tocava, virava bênção. Não tinha jeito. O homem foi como escravo para o Egito. Aí chegou lá, foi para a casa do Potifar. Bom, já não foi por acaso que ele foi para lá, porque os escravos eles eram vendidos, né? José, já foi comprado, e a Bíblia fala quantas moedas. Ele era um tipo de Jesus, o antítipo. Então, o mesmo número de moedas que Judas recebeu para trair Jesus, foi o mesmo número de moedas que José foi vendido pelos irmãos, para os amalequitas. E os amalequitas chegaram no Egito e venderam. A gente já viu filme, já viu, né, alguma coisa nesse sentido. Como que era feita a venda dos escravos? Os escravos eram colocados assim, né, diante do povo, eles olhavam, analisavam, davam o preço e aí comprava. Se Potifar, que era um dos generais do exército de Faraó, era um alto, né, funcionário do reino do Egito, se ele comprou José, é porque José não era qualquer um. Se ele foi parar lá, ele já tinha algo de especial. E chegou lá, tudo que ele tocava virava ouro. Que a bênção foi indo, até que o homem falou assim, José, a coisa aqui era de um jeito, você chegou, virou outra. Você começou a cuidar das coisas, foi dando mais responsabilidade para ele, e a gente não percebe isso no texto bíblico, mas José ficou 14 anos na casa do Potifar. Quando ele se tornou, depois, governador do Egito, ele sabia o que estava fazendo. Porque nos 14 anos que ele ficou na casa do Potifar, ele não ficou lá limpando o chão. Ele não ficou lavando o banheiro. Ele pode ter feito isso no começo. Potifar viu nele tanto potencial, que tratava ele como filho. E ele fez os cursos do Egito. Ele aprendeu a ler, a escrever, na linguagem dos hieróglifos. Ele foi se desenvolvendo, que ele se tornou o chefe da casa. Ele administrava tudo. Não era assim, você vai cuidando aí. Não, ele foi preparado para aquilo. Ele foi para a prisão, ficou na prisão mais 14 anos. Quando ele chegou a ser governador do Egito, ele tinha todo o preparo, ele tinha toda a bagagem. Era bênção. Foi para a prisão, a gente sabe a história, chegou na prisão, o que aconteceu? O chefe da prisão falou, as coisas funcionam melhor na tua mão do que na minha. Você entende da coisa. E ele, na prisão, também começou a ter posição de destaque. Onde ele ia, ele abençoou o mundo da época. Era tanta bênção que José tinha, que ele salvou, não foi só o Egito, ele salvou todas as nações em volta. O povo ia perecer de fome. Deus falou, você é meu, você tem minha bênção, está aí o sonho para o faraó, você vai resolver o problema, você vai administrar. Até a família dele depois, os irmãos que venderam, não morreram de fome por causa dele. Olha a bênção dele, onde chegou. Então, quando a gente é muito abençoado por Deus, acontece isso. A bênção se multiplica e ela passa para os outros. Mas eu quero falar do Jó. Porque Daniel foi abençoado. Tantos, a gente pegar, Ruth foi abençoada. Eu estava lendo essa semana a genealogia de Jesus. E lá aparecem duas mulheres. Ruth e Raabe. Raabe um pouco antes de Ruth. Raabe era a mãe. Bom, Raabe era a sogra de Ruth.
Porque ela era mãe de Boaz, com quem Ruth casou. Olha que interessante. E essas mulheres foram muito abençoadas. Olhando para elas, alguém diria assim, não tem qualificação. Porque uma prostituta da cidade de Jericó veio de outro povo, e Ruth veio de um povo idólatra. Mas aceitaram o Deus de Israel, e receberam a bênção de Deus, e entraram na genealogia de Davi. Porque Ruth era o quê de Davi? Quem manja de Bíblia aí, o Jean deve saber. O Jean entende. Quem entende de Bíblia? Ruth era que distância que ela estava do Davi? Estava pertinho. Estava pertinho. O pai, como que era o nome do pai de Davi? Jessé. Como que era o nome do pai dele, lembra? Ele era filho da Ruth. Então, o Jessé era neto da Ruth. Davi era bisneto. Bisneto da Ruth. Estava pertinho ali. Olha que interessante. Então, pelo menos na genealogia, né? É assim que aparece lá. Dá uma olhadinha em Mateus capítulo 1, vocês vão ver. Mas vamos dar uma olhada em Jó. Jó era um homem muito abençoado. E a gente entende a questão da bênção bem claramente na vida de Jó. Dá para entender um pouco como que a bênção funciona. Primeiro, eu quero mostrar para vocês o seguinte. A gente vê no capítulo 1, quiser estar com a Bíblia aí, abre. Jó capítulo 1. Jó era muito abençoado por Deus, em todos os sentidos. Mas a gente nota mais a bênção quando ela é material. Porque espiritual, cada um tem a sua experiência espiritual. Está aqui dentro, está escondido. Então a gente não vê o que está acontecendo dentro do coração do outro. Então eu tenho falado da minha experiência com Deus, e eu falei para vocês, e assim, vocês olham aqui, estão vendo a mesma coisa. Só eu sei o que está acontecendo aqui dentro. Só eu sei da mudança que aconteceu dentro. É espiritual. Agora, a bênção material é visível. E então a gente olha, aquele fulano está muito abençoado por Deus. Agora, bênção material, ela tem 3 fontes. Ou a gente trabalha que nem doido para conseguir as coisas, usando os talentos e dons que Deus deu, e aí quem vive para adquirir bens vai gastar os melhores anos da vida em coisas, para adquirir coisas que vão para o ferro velho. Essa é a realidade. Então, quando eu vi essa frase, mexeu comigo. Você pensa, a gente gasta os melhores anos da vida, quando a gente está jovem, com saúde, para adquirir coisas que vão ficar aqui e a gente vai embora sem elas. E a maioria delas vão parar no ferro velho. Vai parar no lixo. Vai parar no lixo. Ou vai parar, dependendo do país frio como a gente mora, que tem porão e tem sótão, vai parar lá numa caixa empoeirada que a gente não dá valor e não vale mais nada. A gente não quer mais saber daquilo. Ou tem gente que vai buscar um poder para conseguir essas coisas, e aí o inimigo de Deus, ele dá riqueza, dá bens materiais, mas tem um preço, é altíssimo. Ele quer ser adorado. E aí, essa adoração vai custar a vida eterna. Vai custar a vida eterna. Então, esse acordo não vale a pena. Ou a pessoa busca a bênção de Deus. Só que a gente vai ver na história de Jó que a coisa não é bem assim. Olha só. A gente vê que teve um encontro no céu com os filhos de Deus, Satanás foi entre eles. E aí, quando ele chega lá, Deus pergunta para ele assim, de onde você veio? Está no verso 7. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás responde ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Ou em algumas versões diz passear por ela. Esse termo no hebraico é o termo usado por um rei que caminha pelo seu reino para verificar se está tudo em ordem. Por exemplo, esse mesmo termo é usado na história de Davi, quando diz que Davi estava passeando pelo palácio quando viu Betseba e acabou caindo em tentação e aconteceu tudo aquilo. Esse passear pelo local é um termo que o rei que está andando no reino dele, verificando como estão as coisas. Satanás usou esse termo para dizer assim, eu sou o rei da terra. Então, eu tenho o direito de estar aqui nessa reunião, eu represento a terra, lá é meu reino. A gente questiona, por que Deus fez essa pergunta para Satanás? Porque, olha só, no verso 8, então o Senhor disse a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro, reto ou justo, que teme a Deus e se desvia do mal.
Por que Deus falou isso para ele? Porque Satanás chegou lá dizendo assim, ó, eu sou o dono da terra, eu sou o rei da terra, eu caminho, passeio por ela, e eu olho tudo para ver se está tudo em ordem, que é o meu reinado. E Deus falou, nem todo mundo lá é súdito seu. Era isso que Deus estava dizendo para ele. Você acha que é dono do planeta inteiro, mas não é. Que tem gente lá que é meu, é do meu reino. São súditos meus, me adoram, não a você. Você já viu meu servo Jó? Não tem ninguém como ele. Deus fala isso para Satanás. Íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Minha oração todo dia, muitas vezes no dia. Sabe por quê? Que eu descobri, e aí você tem que descobrir isso. Esse é o segredo para ter a bênção do Jó. Quer ter a bênção que Jó tinha? Você precisa ser uma pessoa íntegra, reta, que teme a Deus e desvia do mal. Pensa em cada uma dessas características dele e pensa como que isso funciona na prática. Porque se você for uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus e se desvia do mal, não tem como você viver sem a bênção de Deus. A bênção de Deus é automática, ela vai vir sobre sua vida. Mas tem que ter isso em prática. Olha só, Deus fala para ele, então, você já viu meu servo Jó? Satanás respondeu, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Será que Jó não tem razão? Aí Satanás mesmo explica para Deus, acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da sua casa e de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra? E aí vem o desafio que Satanás faz para Deus. Satanás falou, claro que ele te teme. Acaso ele não é abençoado de uma maneira incrível, sobrenatural por você? Você colocou uma cerca em volta dele. O que Satanás estava dizendo? Tem uma cerca de proteção em volta da vida de Jó. Eu não consigo tocar. Eu já mencionei isso aqui semana passada e na outra. Eu não consigo tocar a vida dele. Tem uma cerca que protege e eu fico de longe só olhando. Em volta dele, o que diz aqui? Tudo que ele faz é abençoado. A casa dele, tudo que ele possui, ele, a casa dele, tudo que ele possui. Tem uma cerca em volta. Você quer a bênção de Deus? Você quer uma cerca em volta de você, sua família, sua casa e tudo que você tem? É isso que Jó tinha. E aí falou, o que mais? Tudo que ele faz é abençoado, de modo que tudo que ele possui, os rebanhos dele estão espalhados pela terra. É tanta coisa. Sabe quanto custa um camelo? Eu fui atrás para saber. Dos animais que ele tinha, era o mais caro. Porque diz o texto que ele tinha. Vamos dar uma olhada aqui. É simplesmente incrível. Ó, não está falando aqui de quantos servos ele tinha. Não está falando de quanta terra ele tinha. Não está falando de quanta casa ele tinha. Se for somar tudo isso, mas está falando só dos animais que ele tinha. Diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Diz que ele tinha 7.000 ovelhas. Se hoje uma ovelha custa caro, naquele tempo era sobrevivência. Os animais traziam a lã, era o alimento, o leite, era força de trabalho. Tinha muito mais valor do que tem hoje. Ovelha, ele tinha 7.000. 3.000 camelos. 500 juntas de boi. Junta são 2. Então tinha 1.000 bois. E 500 jumentas. Além disso, muita gente que o servia. Jó tinha tudo isso. Eu fui fazer a conta. Fui ver hoje quanto custa uma ovelha na Europa em euro. Fui ver quanto custa um camelo. Fui ver quanto custa o boi. Fui ver quanto custa só os animais. A gente acha que Jó era rico, né? Se ele tivesse aqui hoje, tivesse isso, sem contar as outras coisas. Porque chuta aí, quanto dá em euro a riqueza do Jó? Só nos animais. Sabe quanto custa um camelo? 1 milhão? 1 milhão de euros? 1 milhão também, milhões. Olha só, um camelo pode custar de 10 a 30 mil euros. Um camelo. Tem camelo que custa 100 mil. O camarada tinha 3.000. Está entendendo? Está entendendo o que era Jó? Eu fiz a conta. Média desses valores em euro, entre 90 e 100 milhões de euros. Só os animais. Fora o pessoal que trabalhava para ele, as terras, as casas, os outros bens
riqueza que ele tinha, porque naquele tempo o povo tinha ouro, tinha outras coisas. Então, era um mega milionário. Era um bilionário. Era um milionário grande. Era um milionário grande. Tinha cerca que protegia ele, então os bens dele só aumentavam. Não tinha risco, porque Deus protegia. Jó era abençoado. Aí o que acontece? Deus deixou, permitiu, porque o desafio foi... O que Satanás disse? Agora você vai pensar e vai me dizer. Diga aí para mim. Jó servia a Deus porque era abençoado? Ou era abençoado porque servia a Deus? Lá no Brasil tinha aquela propaganda da Tostines. Né? A gente usa aí sempre. Porque a Tostines vinha lá com a bolacha, né, o biscoito, aí no final aparecia assim, Tostines está sempre fresquinho porque vende mais ou vende mais porque está sempre fresquinho? Ou seja, está sempre fresquinho porque não para na prateleira que todo mundo compra. Né? Então, está sempre fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque quando você compra, você fala, nossa, parece que foi feito hoje, está fresquinho. Fica aquela dúvida, você não sabe. O Jó era abençoado porque servia a Deus ou servia a Deus porque era abençoado? Porque a acusação de Satanás era essa. Também cercou ele de bênção, protege ele, eu não chego nem perto, não consigo tocar. Claro que ele vai te servir. E Deus falou, vou ter que deixar. Vou ter que deixar pôr a mão na vida dele para todo mundo ver. E para que em 2024, lá no nosso refúgio, todo mundo lá entenda que Jó, a gente está falando dele. O homem viveu mais de 3.000, 4.000 anos atrás. Jó era abençoado porque servia e amava a Deus. Não era o contrário. Porque quando perdeu tudo, apareceu quem era Jó de verdade. Continuou do mesmo jeito. Jó era assim, tenho tudo, estou com Deus. Não tenho nada? Estou com Deus. E depois, tenho o dobro? Estou com Deus. Para ele, não fazia diferença o material. E por isso que Deus podia dar para ele. Então, entenda uma coisa. Vamos pensar, porque tem várias formas de bênção. E a gente vai conversar um pouquinho, meu tempo está acabando. Tem muitas formas de bênção, mas a bênção material, Deus vai dar para aquele que não se importa com ela. Deus vai dar para aquele que não busca. Deus vai dar para aquele que o material não é o mais importante. E eu já mencionei isso aqui. O pecado faz a gente amar as coisas e usar as pessoas. Enquanto Deus quer que a gente ame as pessoas e use as coisas. Se você é uma pessoa que entende que o material não é importante, está aí só para usar, ele é um meio, não um fim, Deus dá para você. Agora, eu preciso ser íntegro, reto, temente a Deus e me desviar do mal. Você cumpre isso aqui, Deus abençoa materialmente. Jó perdeu tudo. Aí olharam para ele e falou, perdeu a bênção de Deus. Os amigos dele, a mulher dele, todo mundo. Falou, Jó era abençoado. Perdeu tudo, o que falaram? Perdeu a bênção de Deus. Pergunta, Jó perdeu a bênção de Deus? Não. Entendeu? Você pode estar bem, financeiramente, economicamente, trabalho, tudo certo, tem a bênção de Deus. Pode perder tudo? Perdeu a bênção de Deus? Não. Pobreza não é sinônimo de ausência da bênção de Deus. Não é. Então a gente não pode se basear no material. Porque o material não faz a gente feliz. Não faz. Coisas não alegram o nosso coração verdadeiramente. E aí tem aquela coisa. Tem a coisa do desejo. Por isso que Paulo falou, Deus opera em nós o querer e o realizar. Ele põe o desejo no nosso coração e ele realiza. Aí vem dele. Agora, a gente nasce desejo no nosso coração, conforme a nossa história, a gente começa a querer uma coisa, ou é uma tentação que o inimigo coloca. E a gente dá ouvido e começa a desejar uma coisa. Minha esposa tem uma frase que é verdade. Ela fala assim, vontade é uma coisa que dá e passa. Então, às vezes, me aparecem umas vontades assim. Ela fala assim, segura, aguenta mais um pouquinho que vai passar. E passa. E aí você para de querer aquilo. Por que estava querendo aquilo? Às vezes é tentação. A gente fica com desejos e não supre a necessidade. Porque, você quer ver? Quem entra nessa linha aí de o carro novo, o computador que saiu agora, o telefone, o modelo desse ano. Chega o ano seguinte, sai um novo modelo, a pessoa quer aquele. Peraí, mas não é aquele que você queria? Não satisfaz. Ela sempre quer o próximo. Sempre quer o mais novo, sempre quer o melhor.
nunca está satisfeito. E a gente criou uma sociedade de consumo que é sempre assim, eu quero mais, eu preciso mais. Nunca está satisfeito, nunca está feliz. E aí a pessoa transfere isso para o trabalho dela, ela fica mudando de trabalho. Tem gente que transfere para a vida dela no país, não tem país perfeito, ela vai ficar mudando de país. Aí muda de esposa, muda de marido, nunca vai funcionar. Meu pai casado, quantos anos agora? 53 anos esse ano. Aí ele sempre falou, 53 anos de casado, trocar de esposa, essa frase é famosa, é trocar de problema. Para que eu vou trocar? Esse aqui eu já estou acostumado com esse problema. Para que eu vou trocar de problema? Já aprendi a lidar com esse aqui, já aceita, dói menos. Então, mas a gente sempre quer. Tem a famosa frase, o mito da grama mais verde. A pessoa está aqui no gramado dela, mas ela olha do vizinho e a impressão que ela tem do vizinho é mais verde. E o do outro é melhor. E aí a cobiça é um pecado. E a gente quer. Jó é o exemplo para a gente da bênção e de que a bênção de Deus também está conosco quando a gente não está bem materialmente. Porque Jó estava bem espiritualmente. Coisas materiais não satisfazem. Eu vi um vídeo essa semana, estudando esse assunto, no YouTube. Posso até compartilhar com vocês depois. Fantástico. Várias celebridades falando a respeito disso. Uma delas é Marilyn Monroe, aquela atriz americana famosa e tal. E perguntaram para ela, você está feliz com tudo que você conseguiu? Você é uma pessoa feliz? Ela falou, eu quero pensar que sim, que eu estou no caminho da busca da felicidade, mas a verdade é que a maior parte do tempo eu estou arrasada. E ela fala sorrindo e brincando assim, mas ela falou a verdade. Quer dizer, não tem felicidade naquilo. E aí eu vi atores e músicos falando assim, eu achava que quando eu tivesse sucesso, eu ia estar feliz. E eu tive sucesso e não achei felicidade. Pelo contrário, a pessoa está pobre, ela enriquece, aí ela começa a ter medo de perder o que tem, preocupação com uma série de coisas, com a economia, com isso, com aquilo e tal, e ela vive agora um estresse que ela não tinha, veio uma tensão que não existia. O que mais me impressionou foi o ator americano, um dos maiores e melhores, Will Smith, que fez, dá para falar uma lista de filmes que ele fez, que todos os filmes aí de milhões e milhões e milhões em bilheteria. E ele fala, um entrevistador perguntando para ele, e ele fala, é interessante, porque dinheiro, imagina, quantos milhões ele tem. Ele falou, quando você compra tudo que você sonhou e desejou comprar na vida, é o caso dele, comprou tudo que ele sonhou e desejou, e não encontrou felicidade. E aí ele falou, e aí você descobre que os relacionamentos não te fazem feliz, que o sucesso não te faz feliz, que o dinheiro não te faz feliz, e tudo que você sonhou em ter, você tem, também não te faz feliz. Ele falou isso. E a gente fica sonhando com certas coisas, aí é só ter para descobrir que felicidade não está ali. Onde que está a felicidade? Está na bênção de Deus. A pessoa que tem a bênção de Deus tem tudo. Tem tudo. Pode ter o material? Pode ter o material. O material pode ser bênção de Deus? E sabe quando vai ser? Quando a pessoa se torna bênção para os outros. Aí Deus dá. Você não tem nem que buscar. Deus abençoa porque você é um canal para levar bênção para os outros. E enquanto é um canal, o maior abençoado é aquele que está passando adiante. E aí a gente passa adiante de várias maneiras. Por isso que Deus criou o sistema do dízimo e das ofertas. Que a gente começa a aprender ali. Que não é tudo meu. E não é meu. É dele. É dele. Tem um texto, eu não vou mostrar para vocês porque eu não marquei aqui. Mas está 1 Crônicas. Quando eles construíram o templo e fizeram a coisa mais linda, o templo de Salomão, e está ali ouro, bronze, prata, aquela coisa, todo mundo deslumbrado vendo aquilo. E aí teve o discurso de inauguração do templo. E olha a sabedoria, né? Olha que coisa profunda e linda. Está dizendo assim, quem somos nós, quem é o nosso povo para te oferecer e te dar alguma coisa? Deus que tem tudo. Que é dono de tudo. A gente fez isso aqui para ti, mas quem somos nós para te oferecer alguma coisa? É tudo teu. Aí ele termina dizendo o seguinte, isso tudo da tua mão te damos. Olha que profundo, a gente tem que entender isso. A pessoa que entende isso, ela entende por que ela dá o dízimo e a oferta. Da tua mão te damos.
Tem um pastor amigo meu que ele tem 4 filhos, 4 meninos. Hoje são adultos, mas quando eles eram pequenos, aconteceu o seguinte, eles chegaram um dia no quarto dele, os 4, para conversar com ele sério. Aí ele olhou para os meninos e ele falou, o que fala mais, tomou a iniciativa e falou, pai, é o seguinte, a gente veio aqui, nós 4, eram pequenos, para te pedir, na época, no Brasil, R$20. Aí ele falou, mas para que vocês querem? Não, pai, confia na gente, por favor. Confia na gente, a gente não vai fazer nada errado. Não, preciso saber. Ele falou, não, confia na gente, a gente quer R$20. Aí ele deu. Dia seguinte, o que era? O aniversário dele. Aí os 4 vieram e deram um presente para ele de aniversário, com os R$20 dele. É isso que esse texto está dizendo. Da tua mão te damos, porque tudo é teu. Então, o templo construído com tudo aquilo, deu da bênção que Deus deu. Tudo é dele. Aí a gente faz para ele, a gente está fazendo o quê? Da tua mão te damos. Deus me dá e eu passo adiante para alguém, eu abençoo alguém com aquilo. Eu estou tirando da mão de Deus para dar para alguém. Não é meu. Não é do meu bolso que eu estou dando. A pessoa que entende isso vai receber as bênçãos de Deus de uma maneira que ela nem imagina, sem limite. Por quê? Porque ela se torna um canal de bênçãos. Ela entende tudo que eu tenho, eu estou tirando da mão de Deus e estou passando adiante. Eu estou tirando da mão de Deus, eu sou o canal que Deus usa para abençoar outros. Conversar é fácil. Entender, a gente entende. Agora, você tem que orar para Deus transformar o seu coração, para colocar isso em prática. Por isso Jó era abençoado. Por isso José foi abençoado. Daniel, Abraão, Moisés. Por quê? Ruth, Esther, Raabe. Por quê? Porque entenderam o que é ser uma bênção. Não é ter a bênção, mas ser a bênção. Tenho só um texto que eu quero ler para vocês, para a gente concluir. A gente leu Caminho a Cristo, capítulo 5, semana passada, agora a gente vai para o capítulo 6. E eu coloquei o capítulo inteiro para alguns de vocês aí, para lerem. Olha só, Caminho a Cristo, capítulo 6. Escute isso. Julgam alguns que têm de submeter-se a uma prova e demonstrar primeiro ao Senhor que estão reformados, antes de poder pedir sua bênção. Tem gente que acha, para eu pedir a bênção de Deus, então, eu tenho que ser primeiro íntegro, reto, temente a Deus e me desviar do mal, senão Ele não vai me abençoar. Não é assim. Esse é o ideal, e a gente vai chegar lá. Mas até lá eu não vou receber bênção de Deus? Não, não cai nesse engano. Não pense que eu tenho que ser perfeito para Deus me abençoar. Olha o que diz aqui, preste bem atenção. Mas podem invocar a bênção de Deus agora mesmo. Necessitam da sua graça, do Espírito de Cristo, que lhes ajude as fraquezas. Do contrário, não poderão resistir ao mal. Jesus estima que a Ele nos cheguemos tais como somos, pecaminosos, desamparados, dependentes. Podemos ir a Ele com todas as nossas fraquezas, leviandade e pecaminosidade, e rojar-nos arrependidos aos seus pés. É seu prazer estreitar-nos em seus braços de amor, atar nossas feridas, purificar-nos de toda impureza. Deus quer que a gente vá buscar a bênção hoje, agora, do jeito que a gente está. E é Ele que vai fazer o trabalho na nossa vida para chegar lá a ser íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas a gente tem que buscar a bênção agora, do jeito que a gente está. Não espera ser perfeito para pensar, agora eu vou ser abençoado por Deus. Não, Deus tem bênção hoje. Deus tem bênção agora. A gente tem que buscar essa bênção. E aquele que não desiste, busca todo dia, busca o tempo todo a bênção, vai recebendo, recebendo, recebendo mais, até chegar lá, onde você vira o canal de bênção, passando para os outros, dando para os outros. Jesus, quando Ele pede alguma coisa da gente, é porque Ele quer dar uma coisa para nós. E eu falei aqui de dízimo e oferta, porque a fidelidade faz parte desse processo de ser abençoado por Deus. Deus abençoa quem é fiel a Ele, em todos os mandamentos, na lei dEle. Mas quando Ele pede alguma coisa de nós, e eu falei da decisão, e a gente tem que entregar, e entregar o eu, na semana passada, do sacrifício, é quando Ele pede uma coisa que Ele quer dar. Ele chegou em Samaria, um poço, a mulher estava ali, o que Ele pediu para ela? Água.
Porque, na realidade, o que ele queria dar para ela? Água. Me dá dessa água, porque eu tenho água viva. E se você beber da minha, você nunca mais vai ter sede. Aí ele falou para ela, você vai se tornar uma fonte. Está vendo? Eu estou pedindo um pouquinho de bênção, um pouquinho de água, porque eu quero te abençoar para você ser bênção para os outros. E assim foi com todo mundo. Deus pede algo de nós, é porque Ele quer dar muito mais para a gente abençoar outros. Se você entender isso, você vai ver a bênção de Deus. Fazendo uma cerca ao seu redor, como fez ao redor de Jó, da sua casa, dos seus bens, da sua vida. E Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar alegria, satisfação, vai te dar todos os bens materiais que você precisa para viver. E vai dar de sobra para você passar para outros. O que sobra a gente passa para frente, a gente vai dando adiante. É isso que Deus quer da nossa vida, de quem está com Ele, que entrega tudo para Ele. O sacrifício do eu, entregou, vai receber a bênção de Deus. Eu estou buscando, todo dia, a bênção de Jó. Mas eu peço para Deus, faça de mim um homem íntegro, reto, que teme a Deus, se desvia do mal. Porque eu sei que se eu for esse homem, a bênção de Deus vai vir. Como foi para Jó. E se eu perder tudo, não vou deixar. Porque a bênção vai continuar comigo. A bênção continua na nossa vida. Porque o problema está aqui dentro, não está aqui fora. Isso aqui, eu posso perder e ter outro. O que está aqui dentro ninguém mexe, ninguém tira. Eu não perco. Que é a paz, que é a alegria, a felicidade, e a mansidão, a bondade, a generosidade de Deus. Está aqui dentro. Aqui ninguém mexe, ninguém tira. É você que é dono disso e Deus quer transformar aqui dentro. Fora, isso aí é detalhe. Deus é dono do universo. E a gente fica pensando nesses 100 milhões de euros que Jó tinha e depois acabou com 200 milhões, né? Porque tudo dobrou no final da história. Isso não é nada. Deus é dono das estrelas, das galáxias. Quanto que vale uma estrela, se alguém pudesse comprar? Ele é dono de todas. Ele dá migalhas para a gente aqui. Milhões para ele é migalha. Não é nada. A gente tem que buscar a bênção de Deus. É hora da gente buscar essa bênção orando. Vamos fazer nossa oração? Quem que quer vir aqui buscar a bênção? E dizer, eu quero a bênção porque eu quero ser bênção. Eu quero abençoar os outros. A gente vai fazer um círculo por aqui, dá a volta por ali. Pode vir por aqui. E aí todos estão convidados. Quem quiser buscar a bênção, vem aqui para a gente poder orar. Muito bem. Pode vir mais pertinho aqui, Aí começa aqui o círculo. Isso. A Marineide vem mancando, mas vem. Pode chegar aqui. Isso. A gente faz o círculo aqui, Quem está de lá pode encontrar aqui e vai fechar o círculo. E a gente vai fazer essa oração de entrega a Deus para receber a bênção dele. O que a gente tem que lembrar hoje? Lembre da vida de Jó. Luísa, tarefa de casa. Leia Jó capítulo 1. Preste bem atenção. Aí pense na vida de Jó, nas características da vida dele. E peça, eu quero ser uma mulher íntegra. Integridade. O que é isso? Vai no dicionário. Olha tudo que fala de integridade. Quero ser uma pessoa reta, justa. Quero ser o quê? O que ele diz ali? Teme a Deus. O que é temer a Deus? Obedecer a Deus em tudo que Ele pede. E desviar do mal. O mal está vindo aqui, você vira para lá e fala, estou fora, longe. Tentação vem, você vira as costas para ela e fala, não quero, não tem parte comigo. Estou indo para o outro lado. E foge dela. Porque tem gente que é assim, né? Vai pertinho, dá uma olhadinha, só quero olhar. Aí que escorrega e cai e vai. Não, isso não é Jó. Jó é assim, tá vindo lá, eu já fui embora. Quando chegar aqui, eu já estou em outro lugar. É isso que a gente precisa colocar em prática na nossa vida. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pelos exemplos que a gente encontra na Bíblia. A gente viu um pouquinho sobre José, o homem que parecia Midas. Punha a mão, virava ouro. Tudo que ele fazia era abençoado por ti. Por quê? Com certeza José era um homem íntegro, reto, temia Deus, se desviava do mal. E a gente vê isso na história dele. Jó, um grande exemplo de alguém que foi abençoado, aparentemente perdeu a bênção, mas não perdeu nada, porque ele continuava sendo quem ele era e confiou em ti. Alguns de nós aqui, quem sabe, está passando pela aprovação de Jó. Quem sabe está com dificuldades, lutas, e até se questionando, onde está a bênção de Deus na minha vida? Não quer dizer que está sem a bênção de Deus, porque a tua bênção está conosco sempre.
Mas nós queremos, Senhor, como Jó, ter uma cerca ao nosso redor, da nossa vida, da nossa casa, dos nossos bens. Uma cerca de proteção, que são os teus anjos, o teu Espírito, garantindo que ninguém, nem nada pode tocar o que é nosso e a nossa vida, porque pertence a Ti. E o Senhor cuida daquilo que é Teu. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos que recebemos, mas nós queremos muito mais, porque nós sabemos que o Senhor tem muito para dar. A gente te agradece pelo que tem, mas a gente quer mais da Tua bênção, porque tudo que importa nessa vida é ser abençoado por Ti, na nossa saúde, na nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida, até mesmo nossos bens materiais, que eles cresçam, que eles aumentem com a Tua bênção e com a Tua proteção. Nós colocamos tudo que temos e somos no Teu altar, nas Tuas mãos, e pedimos, Senhor, que nos ajude a sacrificar o nosso eu, para que Jesus seja visto na nossa vida, para que Deus apareça e a gente desapareça completamente. Dá-nos a Tua bênção e durante essa semana, que possamos ser mais como Jó, para sermos abençoados por Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.